Bom, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Paulo. Nós estamos aqui com os curadores, Márcia Mello e Paulo Venâncio Filho, da exposição O Duplo Olhar, que é uma exposição que está montada na Casa Roberto Marinho, em cartaz, e nós esperamos que, após a quarentena, ela ainda possa ser vista por algum tempo, inclusive para lançar o belo catálogo que saiu dela. E essa conversa aqui é um pouco a vontade de compartilhar com as pessoas, ainda que de modo parcial, mas um pouco dos critérios da inteligência da montagem da exposição, né? Quer dizer, de todo o processo dela. E aí eu pediria que vocês conversassem sobre isso, é uma conversa livre, né? E eventualmente eu farei alguma pergunta, mas eu vou deixar. Eu só para introduzir, né, a Márcia Mello, há cerca de um ano atrás, me procurou com o Mauro Saraiva, né, um produtor, propondo essa exposição. E eu achei uma ideia fantástica, mas disse que eu não me dispunha a atuar como curador de artes plásticas, porque eu estava fazendo muita coisa na casa, estava com outros projetos, e que também eu achava saudável arejar a casa com outros olhares curatoriais, né? E aí é só um início. Márcia convidou o Paulo Venâncio, que já era, de certo modo, familiar com a coleção também, porque havia feito no início dos anos 90, né, Paulo? Sim. Uma exposição belíssima da coleção, que eu cheguei a ver no Rio e em Brasília também. E aí ocorreu essa exposição que tem surpreendido muita gente. Então, a primeira pergunta não é usual essa ponte entre fotografia e arte, desse modo como vocês fizeram. Então, a pergunta é qual foi o modo? Atualmente também é de se estranhar que não seja mais, que não haja mais exposições assim. Bom, palavra passada. Se a gente considerasse que a fotografia seria uma irmã mais jovem das artes visuais, a gente observa que o estudo da fotografia, da sua evolução, como ela foi praticada ao longo do tempo, são estudos que estão em andamento, né? A gente observa que no século XIX já há vários historiadores que estão se debruçando sobre a produção feita no Brasil, as fotografias realizadas no Brasil por fotógrafos brasileiros e muitos estrangeiros que vieram ao Brasil nesse período para fotografar, enfim, um país cuja fauna e a flora eram exuberantes e diferentes desse olhar eurocêntrico, né? Então, eu observo que o século XIX já vem sendo relativamente bem estudada, a produção fotográfica, e nós temos uma bibliografia já razoável nesse aspecto. Observei também que a fotografia praticada a partir de 1970, para botar uma data mais ou menos redonda, é uma fotografia que está entre nós ainda, né? Que está sendo exibida, que está sendo mostrada, e dialogou, a partir desse período, de uma forma muito integrada com o resto da produção das artes visuais que aconteceu no Brasil. No entanto, eu observei que a primeira metade do século XX é um período que ainda necessita de muitas pesquisas, de muitos estudos. A fotografia não está contada devidamente nesse período. Eu acho que a exposição, nesse sentido, contribui bastante com vários elementos, com várias informações, para que outros historiadores, outros pesquisadores possam se inspirar, né, e levar adiante algumas questões que nós levantamos na exposição. Então, essa foi assim o início do meu interesse em propor à Casa Roberto Marinho essa exposição,
levando em conta a fantástica coleção de pintura que o Roberto Marinho constituiu ao longo da sua vida. E esse diálogo, então, foi surpreendente, né? Para todos nós que estivemos envolvidos na produção dessa exposição. E, assim, eu espero que as informações que estão ali, relativas a datas, ao estilo, né? Aos fotoclubes, às instituições parceiras que emprestaram as obras, que essa pesquisa possa se desdobrar em muitos braços, né? Bom, a exposição, né, que procurou fazer essa relação entre pintura moderna brasileira e fotografia moderna brasileira, ela partiu de início, né, do acervo da coleção Roberto Marinho, que é um acervo bastante importante, um acervo que tem artistas relevantes do século XX brasileiro. Então, é uma coleção eminentemente moderna, e isso orientou a nossa escolha da fotografia. Aparentemente, né, a fotografia se opunha, né, à pintura, eram artes que estavam em oposição. Mas, se a gente verificar historicamente, a gente percebe, se encontra, né, essas relações muito iniciais entre fotografia e pintura. Basta dizer que a primeira exposição dos impressionistas foi no ateliê de um fotógrafo, Nadar, em Paris. Então, a fotografia surge junto com essas pesquisas pictóricas, né, que procuravam ir além, né, da representação naturalista, realista, né, da natureza ou da cidade, enfim. Então, a gente fomos encontrando, né, de início, aproximações da fotografia com a pintura, seja em categorias relativamente ainda tradicionais, né, como natureza morta, retrato, paisagem, etc., mas fomos percebendo ao longo, né, do projeto da exposição e da escolha das obras que essas categorias tradicionais das belas artes já não serviam exatamente para estabelecer um quadro de relações entre fotografia e pintura. E especialmente mais tarde, a partir dos anos 50, né, quando começam as tendências construtivas brasileiras, onde a pesquisa fotográfica vai se dirigir paralelamente à pintura, né, em direção à abstração, a experimentos técnicos, né, de imagem, mesmo né, atuação dentro do processo fotográfico. Então, essas aproximações foram aparecendo ao longo do tempo e mostraram que é uma história que tem essas conexões muito perceptíveis, né? Ao longo da exposição, fomos encontrando proximidades que descobrimos, né? E que revelam muito dessa relação que existe entre o olhar moderno fotográfico e o olhar pictórico pictórico, né? Então, encontramos esses paralelos que trazem e surpreendem uma história talvez ainda pouco conhecida dessas possíveis relações, né, onde se vê uma coisa através da outra, se vê a pintura através da fotografia e a fotografia através da pintura. Isso acho que ficou muito assim, presente na exposição, né, como, às vezes, uma fotografia, não é que ela explique, mas ela, né, revela talvez um mesmo olhar, né, que orienta fotografia e pintura dentro da modernidade brasileira. E a gente procurou, isso acho que foi alguma coisa importante, né, no critério da curadoria, não estabelecer hierarquia entre pintura e fotografia, né? Então, estão no mesmo plano, né? Não há nenhuma visão que procure, né, minimizar uma coisa ou outra, estão no mesmo plano de importância, que é o plano que elas devem ser consideradas.
Um aspecto que eu acho extremamente interessante da exposição também é que ela estabelece relações de formas muito diferentes. Por vezes ela vai pela estrutura, por vezes ela vai pela cor, por vezes vai pelo tema, por vezes é o humor, por vezes é uma semelhança de formas, né? Quer dizer, ela surpreende o espectador, não é? Ela não é uma exposição que esteja dada ou que o modo de pensá-la esteja dado de um modo burocrático ou fácil. Ele vai, de certo modo, se recriando, né? E é o que vai também envolvendo, eu acho, a pessoa. Né? Porque a exposição não se fez com, digamos, um conceito a priori ou um projeto a priori. A exposição foi desenvolvendo nesses encontros, nessas descobertas que foram aparecendo ao longo da pesquisa, né? Então, ela foi um work in progress, porque partiu dessa construção que foi, e poderia ainda continuar, eu poderia ainda recuar, talvez, né? Então, essa multiplicidade de possibilidades que você apontou, ora é forma, ora é humor, ora é o assunto, ora é o tema, né? Tudo isso vai sugerindo esse mundo, né? Visual que fotografia e pintura apresentam na exposição, né? E diálogos absolutamente improváveis, às vezes. Né? Sim, sim, totalmente surpreendente, De surpreendente. Cavalcante com Miguel Rio Branco, por Sim, exemplo. Né? no tempo e no espaço, a gente não procurou acompanhar uma cronologia, né? Então as relações se dão, às vezes, distantes no tempo e no espaço e mostram como certas proximidades que estariam distantes no tempo estão muito próximas, né? Visualmente. Eu diria que essa exposição ela é essencialmente uma exposição que trabalha muito com o lúdico. Né? Para quem ainda não teve oportunidade de ver a exposição, ela está dividida em 6 salas. E essas salas são salas, digamos, temáticas que foram divididas pelo gênero, né, praticado pela pintura e também pela fotografia. Foi uma forma, você tem que dar uma forma, né, à pesquisa, então essa foi a forma que a gente encontrou. E dentro dessas salas, as aproximações entre as pinturas e as fotografias se deram dessas formas variadas que o Lauro comentou. O período de abrangência da produção da fotografia que está lá em exposição cobre mais ou menos, eu diria que uns 50 ou 60 anos de fotografia. E ela valoriza muito uma produção que é muito pouco conhecida, que é uma produção feita por fotógrafos amadores, no começo do século, que eram ligados a fotoclubes, né? Que eram associações de fotógrafos amadores que se reuniam com bastante frequência para organizar salões, para fazer excursões temáticas, para criar discussões, e eles tinham publicações que disseminavam aquela maneira de fazer fotografia. Então, eu acho muito curioso, dentro da exposição, dentro ainda desse olhar lúdico, né, para a fotografia, e nesse caso para a pintura também, que pintores muito conhecidos, né, Vanzetti, Guignard, todos os pintores consagrados de Cavalcante estão na exposição, né, porque representam a coleção do Roberto Marinho, e estão ao lado de fotografias de fotógrafos pouco conhecidos ou nada conhecidos, né? que produziram para um determinado salão, para uma determinada exposição, e que essa produção estava um pouco desaparecida. Então, acho que a exposição traz um pouco para a discussão essa produção amadora, né? Que foi feita a partir de 1910, mais ou menos. O primeiro fotoclube que nós tivemos aqui foi o Fotoclube Brasileiro, que está na exposição através da fotografia de 6 pintores, que é a Hermínia Nogueira Borges, o João Nogueira Borges, o Guerra do Durval, o Vitor Cacuri, o Pedro Calheiros e o Paulo Stille. Depois nós temos também 15 representantes do Fotoclube Bandeirante, que foi um fotoclube
que foi criado um pouco mais adiante, em 1938, em São Paulo, que trouxe uma modernidade para as questões da fotografia, que até então estava muito voltada para uma produção pictórica, muito ligada a uma pintura produzida mesmo antes do impressionismo, eu diria. E temos também alguns exemplares de fotógrafos da Sociedade Fluminense de Fotografia, que foi criada em 1944. E o curioso é que esses fotógrafos desconhecidos, digamos assim, ou pouco conhecidos, ou pouco estudados, estão ao lado desses pintores super conhecidos e consagrados, né, e muito valorizados no mercado. Nós temos também a produção de fotógrafos que atuaram nesse período, de 1920 a 1970, de forma independente, que eles não estavam obrigatoriamente ligados a nenhum fotoclube, mas tiveram uma atuação ou junto da imprensa, como José Medeiros, por exemplo, a Hildegard Rosenthal, a Stefânia Abril. Alguns tiveram uma atuação junto à imprensa e outros tiveram atuações independentes. O José Oiticica Filho, por exemplo, eu gostaria de destacar, ele teve algum contato com os fotoclubes, não só o Fotoclube Brasileiro, como o Fotoclube Bandeirante e a Sociedade Fluminense de Fotografia, e ele era muito cultuado nesse ambiente amador. Mas ele também teve atuações que foram por fora, né? Ele não se ligou a nenhum dessas associações, e ele teve uma atuação importante, influenciou muitos fotógrafos desse período. Então, eu gostaria de destacar essa questão da exposição, que é o fato de trazer nomes pouco conhecidos, dialogando com artistas já inscritos na nossa história. Essa própria questão que você levantou da atividade amadora versus uma atividade profissional, quer dizer, de algum modo também se coloca, né? Porque esses pintores, né, todos atuavam prioritariamente da pintura, né? Eu acho, quer dizer, que o Geraldo de Barros, por exemplo, é uma pessoa que passa pelas duas categorias, né? Assim como também móveis, José Oiticica também, né? Enfim, isso também é muito legal na exposição, né? Quer dizer, em alguns momentos as fronteiras são atravessadas, né? Elas são... Porque eu acho que a gente poderia dizer que não são exatamente fotógrafos nem pintores, são artistas, num outro sentido, né? Quer dizer, eles estão mais... A atividade deles não se reduz a uma mídia ou uma técnica específica, mas eles procuram atuar em várias áreas artísticas, vamos dizer assim, que acho que é uma característica moderna, especialmente mais visível a partir dos anos 20, 30, né? Com essa Bauhaus, etc., tal, experimentações, enfim. E acho que isso se reflete aqui de uma maneira mais visível, né? Com o concretismo, né? O concretismo, onde isso aparece com uma abrangência maior, né? E acho que é o caso do Geraldo de Barros e do José Oiticica também. Mas essa questão da fotografia ser arte ou não ser arte é uma questão que acompanha a fotografia desde que ela foi anunciada, né? Desde 1839, essa questão se faz. E engraçado que, às vezes, ela volta à questão. Ela é resolvida para algumas pessoas, como nós, por exemplo, mas eu acho que ela é uma questão que se coloca sistematicamente ao longo desses 180 anos de história da fotografia, entre pesquisadores, entre historiadores e críticos de arte. É uma questão que vai e volta, e eu acho que a exposição tenta explicitar, né, isso que o Paulo falou, de que não existe essa distância entre uma e outra técnica, né? Se a gente colocar dessa forma. Eu gostaria de fazer uma observação que eu só
elaborei depois que a exposição estava montada, e queria ver se o Paulo me ajudava a refletir sobre isso. Não foi uma coisa que a gente em nenhum momento discutiu, que a gente em nenhum momento colocou isso em pauta, mas revendo a exposição, depois dela pronta, montada, eu observei a questão da presença da mulher, né? Nós temos uma exposição com 230, 240 obras, mais ou menos. São 39 fotógrafos e 19 pintores. Dos 39 fotógrafos, nós temos apenas 6 mulheres presentes na exposição. O que me leva a concluir que esse ambiente, essa primeira metade aí do século XX, o ambiente da fotografia era um ambiente eminentemente masculino. Poucas mulheres tinham, ou se interessavam, ou tinham abertura para ter um tipo de atuação. Dessas 6 mulheres, 2 eram esposas de fotógrafos que tinham atuação. A Hermínia Nogueira Borges era esposa do João Nogueira Borges, que foi presidente do Fotoclube Brasileiro durante muito tempo, era secretário, depois virou presidente, e a Menha Polacou, que era casada com Jacó Polacou, que era um fotógrafo amador, ele era agrônomo, e frequentava o Fotoclube Bandeirante em São Paulo. Escrevia sobre fotografia, dava palestras sobre arte, e a dona Menha acompanhava o marido, e as duas acabaram atuando e expondo e sendo até valorizadas. As outras 4 fotógrafas que estão presentes na exposição não estavam ligadas exatamente aos fotoclubes. Tinha a Stefânia Abril, a Maureen Viciliar e o Degato Rosenthal, e a Gertrude Altschuh, essa sim ligada ao Fotoclube Bandeirante. Eram todas estrangeiras. A Gertrude Altschuh era da Alemanha, aí o Degato Rosenthal veio da Suíça, a Maureen Viciliar da Inglaterra, a Stefânia Abril da Polônia. Isso um pouco antes da guerra e um pouco depois da guerra. Elas acabaram chegando em São Paulo e adotaram a fotografia como uma forma de expressão ou de atuação mesmo na sociedade. Entre as pintoras, nós temos também a presença de 6 pintoras, só que num universo de 19 pintores, né? São 19 pintores e temos também 6 pintores, algumas bem conhecidas, como Djanira Vieira da Silva, Maria Polo, o Miyotaki. Eu queria saber se você já teria alguma reflexão sobre isso, porque eu fiquei curiosa em tentar entender e me aprofundar um pouco nessa questão. Não cheguei a pensar, não. Eu não sei, me ocorre agora, talvez pelo fato da fotografia ser uma técnica mecânica, vamos chamar assim, talvez não fosse, né, suscetível ao interesse ou aproximação da mulher, né? Porque a fotografia depende de uma máquina, né, que é a máquina fotográfica, e acho que no início da fotografia isso era alguma coisa muito especializada, né? Uma técnica muito especializada, não era ainda como nos anos, sei lá, 30 ou 40, quando surge a máquina portátil 35mm, que populariza enormemente a fotografia e abre a fotografia para, né, todo esse conjunto de, vamos chamar assim, entre aspas, amadores, né, de fotoclubes, etc. E tal. Aí acho que talvez isso tenha aproximado, não sei, para um público maior, eventualmente até as mulheres, né? Eu não sei, isso me ocorreu agora, de ser uma técnica, né, mecânica ligada a um instrumento que é a máquina, né, e a qual talvez a mulher não tenha tido acesso, ou teria um acesso limitado. Você vê que as duas, né, mais antigas eram, da exposição, fotógrafos mais antigos eram esposas, né, de fotógrafos. Então, é curioso também como a fotografia, quer dizer, de algum modo, ela se constituía através de um grupo, né? Esses cineclubes. Eu acho que havia uma organização muito mais importante
do que na arte, né? Que são caminhos mais individuais, né? Agora, eu estava me lembrando de outra técnica que gostava muito de se afirmar como técnica e tudo, que é a gravura, né? E Sim, na sim, gravura, contrariamente à fotografia, há uma predominância feminina, né? verdade. Só uma outra coisa que eu queria mencionar Uhum. em relação aos fotoclubes, né, que é o caráter internacional dos fotoclubes, porque existiam fotoclubes praticamente no mundo inteiro, em vários países. Eu estive uma vez na Nova Zelândia e me mostraram um catálogo de um fotoclube lá e tinha havido uma exposição onde estava o José Oiticica. Então, mostra essa circulação desses fotógrafos dentro desse meio, né, muito estrito que eram os fotoclubes, né, que não tinham chegado ainda às grandes instituições, museus, etc., etc., mas tinha um contato entre eles muito grande, muito intenso. Os fotoclubes começaram a aparecer ainda, a se organizar ainda no final do século XIX. Se a gente pensar que a indústria fotográfica se estabeleceu em 1880, mais ou menos, de 1840 a 1880, a fotografia ela era mais artesanal, digamos assim. Ela envolvia todo um conhecimento para você emulsionar as placas de vidro para fazer o negativo, as câmeras eram grandes e pesadas. Em 1880, surge a indústria fotográfica, que simplifica todo o processo, toda a maneira de fazer fotografia. As câmeras ficam menores, ficam mais fáceis de lidar, as lentes mais luminosas. A Kodak surge nesse período, e um dos slogans da Kodak é aperte o botão que nós fazemos o resto. Mais ou menos isso. E o que, de certa forma, digamos assim, banalizou um pouco o fazer fotográfico, que antes era dificultoso, digamos assim. E os fotoclubes começaram, os fotógrafos amadores que gostavam da técnica, que gostavam de estudar, de aprimorar, né, o resultado das suas atuações, começaram a se organizar e a discutir, como numa mesa de bar, vamos discutir aqui a técnica tal, o equipamento tal que surgiu, e vamos tentar fazer com que a fotografia não fique banalizada por uma maneira fácil de fazer, que qualquer criança vai fazer. Então, os fotoclubes foi uma busca de valorizar a fotografia para colocá-la num patamar das artes visuais. E eles começaram a surgir no final do século XIX, e aí, realmente, como você falou, no mundo todo. Em todas as cidades, Paris, Viena, Havana, Nova York, em Tóquio, né? E eles se comunicavam, eles tinham salões anuais que o fotoclube da África do Sul mandava para a Itália, que depois mandava para o Brasil. E isso, de certa forma, esse intercâmbio que eram feitos nesses salões e nas publicações que os fotoclubes costumavam fazer, que também circulavam bastante, essas imagens impressas nessas revistas e boletins, de certa forma, uniformizaram também uma maneira de fazer fotografia, mesmo entre esses fotógrafos amadores, num período que a circulação de imagens não era tão fácil como hoje em dia, né? Mas a gente observa isso na exposição. E na nossa última salinha lá da exposição, nós trouxemos essa questão nas duas vitrines que nós disponibilizamos alguns catálogos da época, da coleção Roberto Marinho, e catálogos que foram cedidos pela Sociedade Fluminense de Fotografia, que estão da biblioteca deles, para ilustrar um pouco esse intercâmbio que o Paulo levantou, que eu acho que é muito interessante para a gente estudar, né? E entender um pouco essa produção. Eu queria perguntar para vocês também, eu sei que foi importante, eu via vocês três trabalhando lá, mas a questão da programação visual, né? Quer dizer, do designer, do Vitor Burton, e a interação, né, entre o designer e os curadores.
Acho que foi um processo bastante rico também. Né? Sim, sem dúvida. O Vitor fez um primeiro desenho da exposição que foi muito importante para nós, né? Porque nós tínhamos uma quantidade razoavelmente grande de obras, né? Quase 260 e poucas obras, se não me engano. Então, era alguma coisa que precisava realmente de um primeiro desenho, né, que foi feito pelo Vitor e que nos orientou. Mas esse também primeiro desenho, né, foi muito modificado ao longo da exposição, porque era um desenho na inicial com miniaturas, né, das obras. Quando as obras chegaram, a exposição começou a aparecer. Então, né, nós três ficamos, né, pensando o que poderia ser modificado, o que exigiria ser modificado, né, com a presença das obras. E esse foi um processo, né, que foi realizado a três, né, com sugestões, opiniões, discordâncias, né, mas acho que o resultado chegou um pouco a, quer dizer, a sensação que no final nós tivemos que a exposição, na verdade, ela foi sendo feita não tanto por nós, sabe? Ela foi se apresentando e nós fomos mais ou menos seguindo o que a exposição, as obras estavam se propondo. É claro que nós já tínhamos estabelecido algumas relações, mas digamos, os momentos, acho que decisivos da exposição, talvez os grandes momentos, foram aparecendo assim, sendo impostos a nós pelas obras, pelas relações que estavam aparecendo. Não sei se a Márcia concorda com isso. Não, na verdade, eu tinha como meu universo, minha relação com a fotografia é uma relação muito longa, né? Eu comecei a estudar fotografia com 15 anos e depois profissionalmente a partir de 1986, né? Quando a gente constituiu com Pedro Vasques e Paulo Herkenhoff uma coleção de fotografia no Museu de Arte Moderna aqui do Rio. Eu, na verdade, tinha muitas dessas imagens na minha cabeça e quando você apresentou a seleção de pinturas, eu consegui, nesse momento, já startar várias relações que foram muito importantes na exposição. Agora, eu estava fazendo com alguma regularidade encontros lá na Casa Roberto Marinho com amigos, parceiros, para ver a exposição, né? E comentar, e ouvir, e falar das ideias da exposição. E em todas as vezes eu procurei ressaltar muito a importância que o Vitor Burton teve no processo da exposição. Eu lembro que eu e Paulo, tínhamos uma ideia um pouco diferente de apresentação das imagens, com molduras diferentes, com cores na parede, e o Vitor, aos pouquinhos, ele foi introduzindo novas ideias, um pouco diferentes do que a gente pensou no começo, mas que eu acho que foram fundamentais para o sucesso da exposição, para a exposição, embora seja uma exposição grande, né, são 200 e tantas obras que misturam pintura com fotografia, colorido, com preto e branco, formatos variados. O Vitor, ele conseguiu, ao optar por usar paredes brancas e molduras brancas em todas as fotografias, eu acho que ele contribuiu muito para tornar a exposição leve e agradável, do começo ao fim. Você não se cansa, né? Tem as associações das pinturas com as fotografias, que são muito curiosas, são divertidas muitas vezes, e isso faz com que você veja a exposição sem se cansar, mas eu acho que essa questão visual que o Vitor insistiu muito com a gente, eu lembro dele insistir muito nessas soluções, a gente resistiu muito importante. A presença dele foi muito importante. E eu acho que no final, quando a gente finalmente cedeu para as ideias dele, nós tomamos a decisão certa, porque a exposição, modéstia à parte, está muito bonita, né? Sim, ele conseguiu dar uma unidade, né? Aquilo, tudo que aparentemente muito diverso, quer dizer, uma unidade, acho que dentro da diversidade que existe. E cada sala é muito diferente da outra, né? Embora tenha essa uniformidade, né? Sim. Mas e diferente não só pelas associações, pelos temas, e é uma exposição densa e leve ao mesmo tempo. Sim. Porque acho que tem um ritmo, né? Tem um ritmo constante a exposição, apesar de, às vezes, ter pontos que são diferentes, né?
mas o ritmo é muito constante. Então, acho que o interesse fica muito, não é constante, eu acho. Eu imagino, o interesse do espectador fica muito constante ao longo da exposição. E assim, em relação ao catálogo que vai ser lançado, espero que em breve, né? O catálogo eu acho que também conseguiu reproduzir um pouco o espírito, né? Porque é uma coisa difícil de você transpor para um catálogo, né? Porque ela lida com vários tamanhos, com várias associações, é uma pintura dialogando, às vezes, com 5, 6 fotografias, às vezes é uma pintura em uma fotografia. Então, eu sempre imaginei que seria difícil achar uma solução gráfica, né, para o catálogo, a exposição tendo essa característica. Mas eu acho que ele conseguiu, sim, também no catálogo, não deixar, não se perder, né, as relações que a gente criou na exposição. Eu espero que em breve a gente esteja aí vendo. É curioso que, mesmo com a casa fechada, não são raras, eu não vou dizer que são inúmeras, mas várias pessoas vão lá para perguntar se podem ver a exposição, né? E nós temos reagido dando folder da exposição, né? Mas não foram algumas dezenas ao longo desse tempo. Claro. E temos muita expectativa superarmos, né, esse momento e podermos lançar o catálogo lá e ainda com tempo para divisão da exposição. Seria muito bom. Olha, eu quero agradecer enormemente a vocês, né? É uma coisa que não substitui, evidentemente, a exposição, nem o catálogo e nem uma conversa ao vivo, mas é o que nós podemos fazer agora. Sim, claro. Obrigada, Mauro. Foi ótimo, muito bom. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tchau.